Alô você, muito boa noite. Estamos aqui no canal do SEAC, Centro de Estudos Allan Kardec, para mais uma live em nosso canal, que também está sendo retransmitida através da Rádio Web SEAC 97. E nesse instante, vamos então iniciar os nossos trabalhos, dando as boas-vindas à nossa querida convidada, Ângela Luer, que está lá em Lisboa, em Portugal. Muito boa noite, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meu querido amigo Ailton. Boa noite a todos que vão assistir a este estudo. E eu gostaria de agradecer pelo convite e agradecer ao Centro de Estudos Allan Kardec pela oportunidade de estar aqui. Nós aqui agradecemos. E é muito interessante quando a gente está, graças a Deus e a Jesus e aos bons espíritos, concluindo um trabalho em defesa da vida, um trabalho que este ano 2025 colocamos o subtema de Juntos pela Vida, conforme estão verificando a arte já ao vivo aqui. Por que Junto pela Vida? Porque todos nós somos irmãos aqui na Terra. Todos nós somos trabalhadores na seara do Cristo. Todos nós temos a lei, que é a lei do Criador, que é de Deus. Por isso, com a emoção, com o sentimento de gratidão, já concluindo esse mês de setembro, só fica a lembrança e a gratidão por tantos amigos que passaram por aqui. E nesse encerramento de uma luz e de um coração enorme, como a nossa querida Ângela Luer, que vai contribuir conosco com esse tema, que é um tema muito interessante, um tema que nos faz refletir muito. Ser voluntário em defesa da vida. Aí a pergunta que se faz é: ser voluntário aonde? E aí nós vamos descobrir no transcorrer do estudo dessa noite de hoje com a nossa querida Ângela Luer. Obrigada, Ailton. Como eu disse inicialmente, é uma grande alegria e essa oportunidade, né, de poder estar aqui apresentando um estudo. E todas as vezes que nós recebemos uma responsabilidade em nossas mãos, essa responsabilidade não é para recebê-la pensando nos outros, mas significa que, em primeiro passo, nós precisamos apreender, pesquisar, estudar, compreender, para poder partilhar. Então, no início, né, o Ailton questionou por que o título Juntos pela Vida. Então, este mês que é dedicado à vida, né, o Juntos é uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós, irmãos, aqui nesta sociedade, né, vivendo e partilhando a questão do Setembro Amarelo, que deve ser lembrado em todos os dias de todos os meses do nosso ano. E recebendo esse título, né, Ser Voluntário em Defesa da Vida. Justamente, eu li tantas vezes esse título para poder colocar no meu interior, né, internalizá-lo, porque, na verdade, em defesa da vida, ser voluntário é primeiramente para nós que o praticamos. Significa que nós precisamos compreender essa lição, o porquê dela, né? Então, agora, durante o estudo, eu vou desenvolver um pouquinho. Ailton, pode colocar o nosso primeiro PowerPoint, nosso primeiro slide, por favor, o próximo, que eu vou primeiro apresentar uma questão mais teórica, né, sobre definições, né, quando a gente fala sobre voluntário. Quem é o voluntário? O voluntário é uma pessoa de boa vontade que doa do seu tempo livre, né, em prol
de algo, de uma ação, sem receber remuneração, né? E a ação, que é o voluntariado, é o ato de doar esse tempo, né, livre, e o trabalho em ações que beneficiem o próximo. Então, quais são as características do voluntário? Uma é a livre vontade, é a escolha própria, porque quando nós decidimos doar do nosso tempo livre, né, normalmente nós vamos buscar algo do qual nós nos sentimos bem, nós nos afinizamos por alguma causa, alguma questão na qual nós acreditamos, né? Que seja, por exemplo, na relação com os idosos, ou com crianças, ou com o meio ambiente, enfim, nós vamos procurar onde quer que seja, né? Então, é da nossa escolha. O desinteresse, a gente vai porque a gente quer ir, né? De boa vontade, de própria vontade, sem ser remunerado, sem receber dinheiro por esse serviço que nós estamos nos doando. Depois, há algo que é muito importante, que nós precisamos ter consciência também quando nós nos tornamos voluntários, é o nosso comprometimento com esta ação, com este grupo no qual nós nos inserimos, ou enfim, mas temos aquele comprometimento, né? Isso não significa que não podemos faltar ou falhar, mas nos comprometermos, né? Depois, ela é feita no tempo livre, ou seja, realizado fora do nosso horário laboral. E depois, o interesse social, que pode ser na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da arte, tantos outros que nós encontramos. E, por exemplo, às vezes tem, né, profissionais, por exemplo, da área da saúde, né, que doam ali o seu tempo para atender, né, pessoas que de repente não podem pagar uma consulta, um dentista que atende alguém que não tem condições de pagar um tratamento, né, ele também doa do seu tempo. Os nossos voluntários do centro espírita, tanto daquele que está na porta recebendo as pessoas, aquele que está chamando para o passe, quanto os nossos trabalhadores, né, no trabalho mediúnico, somos todos voluntários, né? Ailton, pode avançar, por favor. E eu fui pesquisar, né, o significado, pesquisando esse significado de voluntariado. O interessante é que em alguns livros mais antigos eu ainda encontrei a referência da assistência social. E veio aquela dúvida, mas qual é a diferença entre assistência social e voluntariado? Sendo que em alguns livros mais antigos referia-se como, né, o voluntário ou voluntariado como o assistente ou assistência social. E também pesquisando em algumas casas espíritas, esse termo também foi alterado, passou a ser chamado de voluntário e não mais de assistente social. Então, o que aconteceu? No século XIX, com a Revolução Industrial, com o êxodo rural, pessoas que saíam, né, do interior para vir para as grandes capitais, a procura de oportunidade, a procura de emprego. A gente também tem uma imigração maior, se a gente pega ali o período, por exemplo, das guerras, né? Pessoas que começaram a ir para outros países, como para a América, né? Em busca de condições melhores. Chegando nas grandes capitais, essas pessoas começaram a se deparar com dificuldades sociais, né? Questão financeira, de adequação, de integração, né? Naquele lugar onde estavam vivendo, uma cultura diferente, né? E começaram a surgir, então, muito presente essas diferenças sociais. Então, muitos centros religiosos tinham um trabalho de assistência social. Entretanto, eram pessoas voluntárias, né? Só que, por determinadas causas, começou a existir uma necessidade de ter pessoas permanentes e pessoas que fossem preparadas, especializadas, estruturadas para lidar com certas situações. Por exemplo, se a gente, né, vamos dizer, um centro, por exemplo, com dependentes químicos, por exemplo, né? Às vezes não basta
a boa vontade da pessoa. Às vezes a gente precisa de um profissional, de uma pessoa que entenda, né? Eu, por exemplo, trabalhei dando aula de teatro numa comunidade, que nessa comunidade nós tínhamos 2 assistentes sociais que cuidavam das crianças e dos jovens, verificando, né, se iam à escola, se tiravam boas notas, fazia a relação dessas crianças e jovens com os pais, com a família, né? Então, tudo isso precisa de uma pessoa que seja um profissional da área. Então, começou a ser especializada e começou a ter formação para essa área, que é o assistente social. E nós que doamos o nosso tempo dentro de algo que nós gostamos, que pode ter a ver ou não com algo que seja da nossa profissão ou não, né? Nós somos o voluntário. Ailton, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, tá tudo bem, vamos um pouquinho mais Tá, frente, amiga. Então, seguimos, então. Ok. Então, vamos lá para nosso próximo slide. Então, agora aqui, já abordando um pouco sobre, né, quem é o voluntário, o que é o voluntariado e qual a diferença entre o voluntário e o assistente social, a gente vai agora entrar na questão do porquê, né, e segundo a nossa doutrina espírita também. O porquê em defesa da vida, mas em defesa da vida do próximo, não, nós estamos colaborando, mas aqui a óptica do estudo é falarmos sobre o quanto que aquele que é voluntário, ele próprio se beneficia. E vamos entender que esse benefício não é um ato egoísta, né? Por exemplo, no livro Doutrina Viva, né, pelo espírito do nosso querido Chico Xavier e psicografado pelo Bacelli, ele diz: fora da caridade não há salvação. Não é para os outros, é para nós. A possibilidade de redimir-se é de quem pratica o bem e não de quem o recebe. O que o Chico quis dizer é que a prática da caridade, ela nos permite exercitar o perdão através da solidariedade, que diminui a distância entre nós e o próximo. E é através dela que nós aprendemos a nos relacionar com o outro, com o próximo, mesmo com aquele que é tão diferente de nós, nós criamos essas relações. E, por exemplo, a gente vai ver um videozinho que eu trouxe aqui no final, que é da nossa Casa da Sopa, que é lá que eu faço meu voluntariado, né? E com tantas outras pessoas que trabalham no voluntariado, quando a gente trabalha num grupo, o que acontece? A gente tem um objetivo maior. E a gente trabalha com pessoas que não são iguais a nós, que talvez tenham hábitos diferentes dos nossos, né? Mas que há algo de excelso, de supremo, de bonito que nos une, que é um objetivo maior, né? Pelo bem que nós queremos fazer. Então, todas aquelas arestas da desigualdade, elas são dissipadas. Por quê? Porque nós não estamos preocupados se o nosso colega, ele não fala muito, ele é meio quieto, ou se o outro colega, ele é muito brincalhão e ri muito. Não faz mal. A gente tem um propósito maior. Então, nós nos reunimos pela vontade da realização, através dessa sintonia que nós criamos no bem e pelo bem. Porque a ação de doar alguma coisa beneficia aquele que recebe. Mas nós, enquanto indivíduo, nós estamos beneficiados, porque nós estamos saindo de nós mesmos para aprendermos a conviver com os outros, né? Nos aproximando dos outros. E muitos dos trabalhos também de voluntariado, né? Alguns vão diretamente também às ruas, aos asilos, aos orfanatos, vão lidar diretamente com pessoas. Então, nós também partilhamos e compreendemos das desigualdades, das dificuldades, e aquilo nos toca o coração, nos eleva. E agora vamos... Ailton, pode avançar, por favor?
Ailton, amigo, você não consegue avançar, eu avanço. Eu tento partilhar o meu aqui. Quer que eu siga lendo? Acho que o nosso Ailton teve um probleminha. Deu um pequeno delay aqui. Ah, tá bem. Isso, Você agora quer... voltou. Tá bem, Bom, desculpa. quando você fala, trouxe essa mensagem aqui, fora da caridade não há salvação, na realidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente analisa também a seguinte questão, de que todo bem que alguém faz em benefício, lá no Evangelho, explica que o primeiro a receber é aquele que realiza, aquele que faz, é aquele que pratica. E, na realidade, quando a gente pratica esse bem e essa caridade, na realidade, ela é um trabalho emergencial, ou seja, é para aquele momento. Ou seja, a pessoa precisa daquele benefício, então ela recebe. Então, aí significa também, por outro lado, que também ela deve ser também, essa que recebe, também transmitir ao trem também. Ou seja, uma continuação desse ato da caridade, que é o trabalho do bem. O Chico, nesse livro, no Doutrina Viva, ele fala que aquele que recebe nas próximas encarnações ou no futuro, ele será aquela pessoa, aquele indivíduo que também vai trabalhar como voluntário, que também, porque ele também está aprendendo, né? Que ele está recebendo. Exatamente. E quando nós recebemos também, como nós nos sentimos gratos, né? E às vezes o voluntariado, porque a gente tem a ajuda material, mas sobretudo a gente não pode esquecer que o mais importante desse voluntariado, na verdade, é a ajuda emocional que a gente está levando, né? E às vezes só o fato da gente ouvir alguém, como a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aqui tem um que se chama Amigos Improváveis, que é o voluntário, ele vai uma vez por semana na casa de uma determinada pessoa, sempre na mesma hora. Uma pessoa que necessita, né? Pode ser idoso, jovem, uma pessoa com alguma deficiência, enfim. E durante aquela hora que o voluntário está na casa da pessoa, ele vai fazer aquilo que a pessoa deseja fazer. Por exemplo, às vezes a pessoa ela só quer ficar conversando, às vezes a pessoa quer dar uma caminhada na quadra, às vezes a pessoa quer cozinhar, às vezes a pessoa quer assistir um programa de televisão e conversar um pouquinho. Então a gente vai vendo que também há uma grande necessidade emocional, porque há uma carência grande emotiva. As pessoas precisam de afeto, precisam de sentimento e a nossa sociedade ela tem se tornado carente por isso, até porque hoje em dia se prioriza muito as relações online, como a gente está tendo, que é uma maravilha, mas as pessoas elas precisam de afeto, porque é só esse contato direto, que inclusive está no nosso próximo slide, que é da nossa querida Joana de Ângeles, né? Psicografia do Divaldo, que também fala isso, que a prática do bem, do voluntariado, ela nos permite nos libertar das algemas do nosso próprio ego. Porque ela diz que aquele que
gosta de ser amado, né, mas que ainda não sabe amar, ele ainda não divisou esse patamar da caridade, do não egoísmo, de achar que ele precisa receber, que ele precisa amar. Só que quando nós divisamos, quando nós sentimos em nós a felicidade que é estar envolvido numa ação pelo bem, nós despertamos em nós esse sentimento de tanto prazer, de tanta alegria, essa alavanca, que a gente descobre o quanto é bom estar nesse patamar. E é isso que vai nos permitir, que vai contribuir, que vai colaborar para a nossa evolução, para que a gente consiga ir se libertando das nossas sombras, do nosso egoísmo, né? Porque a gente vai divisando, a gente vai sentindo. É como quando eu falo do meu grupo da sopa, nossa, eu já fico tão emocionada e feliz, porque eu experimento um sentimento dentro de mim que é de muito bom. Então eu vou percebendo a Ângela que vai sentindo essa alegria, esse sentimento bom, e aqueles meus sentimentos que são mais inferiores. E aí eu vou tentando alavancar, pensando, não, opa, quero sentir, ter esse sentimento constantemente, é assim que eu quero, né? Mas como nós ainda estamos aqui na Terra, e ainda somos espíritos em evolução, e carregamos ainda esse germe, né, do egoísmo, que precisa ainda ser liberto e desenvolvido, nós ainda não conseguimos manter essa faixa vibratória permanentemente e constantemente. Mas nós vamos percebendo, né, despertando. Então, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia, que justamente no capítulo que fala, baseado no capítulo 15 do nosso Evangelho, que fala fora da caridade não há salvação, ela diz: o homem, à medida que ama, dilui as amarras dolorosas e experimenta a alegria da liberdade em verdadeiro hino de louvor. Trata-se de uma oportunidade ímpar que lhe altera o comportamento e a escala de valores em torno do significado da vida e do esforço existencial para conseguir a plenitude. É justamente isso, a gente vai alterando a paisagem das nossas emoções, que vai se tornando em ternura, em ação dignificante, em paz irradiante, e vai anulando as nossas sombras, porque a gente percebe, através desta experiência, né, o quanto nós somos capazes de amar e de nos libertando. E como é bom quando nós sentimos que nós podemos amar. Então, por isso, esse título, né, Ser Voluntário em Defesa da Vida, é da nossa vida, do nosso crescimento, para que a gente consiga impulsionar, né, nos impulsionarmos ao nosso crescimento, percebendo o quanto que nós podemos amar, que essa é uma condição na qual um dia nós chegaremos, capazes de amar plenamente como Jesus nos amou e ama, né? Ailton, pode passar o próximo slide, por favor? Que também eu vou falar da nossa querida, aqui da Joana de Ângeles, do livro de Divaldo, psicografado pelo Divaldo Franco, do livro que se chama Luz nas Trevas. E a Joana de Ângeles diz assim: a ausência de ideais fomentadores e a falta de pensamentos edificantes produzem o tédio que se transforma em vazio existencial, a caminho de grave transtorno psicológico. Ou seja, quando não temos ideais, quando não temos aquele sentimento que nos impulsiona para o bem, que nos serve como alavanca para o nosso crescimento interior, para a nossa alavanca, e nós ficamos só numa faixa de vibração
ociosa ou negativa, aquilo vai se transformando, né, em tédio, vazio existencial, e vamos buscando alegria nas coisas superficiais, supérfluas, na matéria, nos prazeres da matéria, né, achando que só o consumir, o ter, aquilo são felicidades momentâneas, porque a gente compra alguma coisa é momentâneo, né, fica naquela felicidade, mas aquilo passa. Então, aquilo pode nos levar a um caminho de grave transtorno psicológico. E o trabalho, o que é o trabalho? O trabalho é movimentação de energia. Mas aquele que tem finalidade edificante constitui-se de alto valor para o indivíduo, por desenvolver-lhe a capacidade de crescimento interior, de aprendizagem dos objetivos existenciais pelo estímulo do bem. Ou seja, quando nós nos dedicamos nas ações do bem, que nós experienciamos esse sentimento de amor, esse sentimento ele é perene, esse sentimento ele é para sempre, então ele fica em nós, ele vibra em nós e nós sentimos o quanto é bom e nós queremos desfrutar dele mais permanentemente. E nós começamos então a criar essas pequenas alavancas que por vezes a gente diz, poxa, esse sentimento aqui que eu tô tendo pelo meu colega do trabalho, ai, que eu tô aqui, ai, pra quê, né? Se eu já experimentei, se eu já conheço esse sentimento de amor, por que eu tô me deixando ir por esse sentimento negativo, né? Deixa-me pelo sentimento bom. Então a gente vai tentando se educar e a gente vai se libertando, mas é uma gotinha, uma gotinha. Aí eu vou pedir pro Ailton ir para o nosso próximo slide, que ele vai passar o vídeo da nossa sopa, mas só antes eu... Pode passar, Ailton, o vídeo, vamos lá, que vamos passar da nossa sopa. A nossa sopa, deixa eu só explicar, então. A nossa sopa, que se chama Casa da Sopa, ela pertence ao Centro Espírita Casa do Caminho, que fica aqui em Lisboa. São várias equipes que trabalham. A nossa equipe, a minha equipe, trabalha, se reúne normalmente a cada 5 semanas. Nós nos reunimos já de manhã, bem cedinho, para ir comprar os ingredientes para a sopa. Vamos buscar numa panificadora os pães que este senhor, né, dono da panificadora, ele reserva os pães para nós, porque ele sabe, então nós levamos sacos e sacos de pães. Então, ele também, na sua ação, ele está vibrando em amor. Nós também vibramos em muita gratidão por ele. E ele está fazendo algo de muito importante, que é dar o exemplo para os seus funcionários. Então, toda vez que nós agimos no bem, agimos pelo bem, nós estamos servindo de exemplo para os outros. E talvez alguém se diga, poxa vida, mas por que, né? Por que eu também faço assim? Poderia fazer melhor, né? Poderia seguir aqui esse bom exemplo. Então, enquanto isso, nós temos outra equipe que vai buscar nas pastelarias os doces. Então, nós vamos para a nossa sopa, para a nossa cozinha, passamos o dia preparando a nossa sopa. Às 5h30, abrimos as portas para as famílias credenciadas, doamos a sopa, os pães e os doces, e depois, à noite, sai a equipe que vai à rua distribuir a sopa. Ailton, pode colocar o vídeo.
the dreams that you Obrigada, Ailton. Desculpa, eu fico emocionada porque a sopa me permite experimentar esse sentimento de amor, de alegria, de felicidade. Então, toda vez que eu falo da minha sopa, eu fico muito emocionada porque ela me permite isso, ela me dá isso. E é tão bom, porque, por exemplo, o nosso grupo, nossa equipe, nós temos 2 pessoas com mais de 80 anos que trabalham conosco. Nós temos pessoas que talvez, se não fizéssemos um voluntariado, talvez não cruzássemos, porque viemos de histórias diferentes, de profissões diferentes, âmbitos diferentes. Então, ali nós nos encontramos. E, por exemplo, né, eu sou muito animada, eu falo muito, e talvez muitas pessoas nem fossem minhas amigas, né, porque eu falo tanto. Mas ali a gente aprende a amar, a ser amado, né? E a gente está ali concentrado, fazendo algo de positivo, de bom. E então é esse o convite, né, desse estudo de hoje, que é as pessoas compreenderem, né, que esse amor que a gente sente, porque a caridade está escrito no nosso Evangelho, em tantos outros livros, né? Como aqui a Joana de Ângeles, o nosso Chico também, que a caridade é que nos permite, inclusive está no nosso Evangelho indicando, né? Que entre a fé, a esperança, a caridade é a mais excelsa de todas, porque ela está ao alcance de qualquer pessoa, né? Indiferente de credo, de religião, de contexto social, de qualquer coisa, ela é acessível a todas as pessoas. Então, para aqueles, né, que hoje estão aqui, que vão nos assistir, ou que vão assistir, que talvez conheçam alguém que não esteja tão feliz na vida, né? Que lembre-se que talvez o voluntariado seja uma grande oportunidade para a pessoa experimentar essa alegria, porque é a nossa oportunidade de nos alavancarmos, né? De crescimento, de pensarmos no próximo, de nos doarmos. Então, fica aqui. E só falar que a nossa sopa também é tão boa que uma vez por mês, né? Quando a gente se reúne, a gente comemora o aniversário daquela pessoa que teve aniversário naquele mês. Então é isso, é a força do grupo reunida no bem, né? Então é um convite que eu faço a todas as pessoas que experimentem fazer um voluntariado, que às vezes para aqueles, né? Eu vou contar uma história. Tem uma senhora de um enxoval que ela tem 100 anos. Ela não pode sair da casa dela e ela, porque já não caminha, né? Tem imensas dificuldades. E ela também não tem condições financeiras de comprar lã para fazer os casaquinhos e sapatinhos de tricô para os bebês do enxoval. Então o grupo se reúne, leva as lãs para ela e ela faz em casa e depois, passado um mês, alguém vai lá buscar na casa dela esses casaquinhos e sapatinhos para os bebês do enxoval. Então, quanta gratidão nesse encontro de pessoas, né? E que ainda permite a uma pessoa de 100 anos se sentir útil, estar se doando em prol do próximo. Amigo Ailton, se quiseres vir aqui para a sala para fazer as perguntas. Para você que está assistindo essa live, aqui pelo canal do SEAC, pela Rádio Web SEAC 97, poderia se perguntar assim, mas por esse tema ser voluntário em defesa da vida em relação ao Setembro Amarelo? Aí nós nos ocupamos, pela linha de raciocínio da lógica, dizendo o seguinte, de que quando a gente fala de ceifar a vida,
É porque, naturalmente, as pessoas estão passando por um problema, seja de ordem material ou de ordem espiritual. Então, com o trabalho que essa pessoa, se ela tiver com o propósito de fazer esse voluntariado, de fazer o trabalho do bem, como esse que a nossa convidada Ângela trouxe, então significa que essa pessoa, ou a família, ela vai ter uma compreensão melhor da vida, porque ela vai ter um sentimento que vai envolver ela com as pessoas que passam pela dificuldade. E, de repente, você que está pensando nisso, por exemplo, nessa questão, pode começar a olhar para o outro. Espera aí, o outro está passando por essa dificuldade, com essa luta, e ele está lutando com aquilo que a vida lhe permitiu. Por outro lado, a Ângela, a nossa convidada, trouxe um exemplo de uma pessoa que colabora com o trabalho, com a idade que está, as dificuldades de locomoção, tudo isso, e ainda presta o serviço como voluntária. Então, nós observamos, Ângela, e você que está nos assistindo agora, e ouvindo na rádio, que quando existe um propósito para o trabalho, quando existe um sentimento voltado pelo amor à própria vida, existe ao nosso alcance para melhorarmos e para superar esses problemas, essas dificuldades, essas barreiras e obstáculos que nos apresenta pela nossa própria necessidade. Ou seja, se eu tenho que passar por uma prova, então o trabalho vai amenizar essa dor. Se eu tenho que passar por uma situação, vai amenizar essa dor. Mas, por outro, a gente recorre também, além do trabalho também, a questão da família, do agrupamento familiar, de procurar, enquanto esse grupo familiar, participar da vida de um e outro, para poder saber, como exemplo, vai a sua vida. E você trouxe esse vídeo da sopa, por exemplo, aí a gente lembra que nós temos a manhã, nós temos o almoço, nós temos o café da tarde, nós temos a janta, que não necessariamente seja um alimento, e nós temos o culto no lar, ou seja, o evangelho no lar. Então, nós temos muitas ferramentas que podem servir de alento para buscarmos saber como está a sua vida, ou seja, desse grupo familiar. E é importante, Ailton, isso que você está dizendo, porque, assim, a pessoa, quando ela entra para um grupo, né, de voluntários, aquele grupo também abraça aquele indivíduo que entra, né? Não é assim um grupo, pessoas vão querendo fazer voluntariado. Não, há uma união de grupo. E durante o trabalho, por vezes, a gente partilha, né? Uma dificuldade para uma pessoa ou outra, às vezes partilha uma dificuldade, né? Que seja, às vezes, financeira, de trabalho, de saúde, etc. Então, o grupo todo fica em alerta, né? Fica atento, que a gente sabe que aquele nosso companheiro ali do trabalho, ele está passando um momento delicado. Então a gente abraça ele, abraça assim espiritualmente, né? Desenvolve ele em amor para, né? Vamos aqui trabalhar na sopa, poxa, e dali a gente também vai criando relações. Poxa, às vezes o colega perdeu o trabalho, né? Poxa, vamos ver se a gente conhece alguém, vai passando a palavra, mas dá aquela fé, dá aquela coragem, sabe? E a gente sente, assim, aquele amor, a gente se sente envolvido num grupo com muito amor, né? Então, o trabalho no grupo de voluntariado, para quem está necessitando de auxílio também, é muito importante, porque a gente está sendo abraçado em amor por outras pessoas. E isso é muito importante, porque aí a gente está sendo abraçado dentro de um grupo para se doar para os próximos também, né?
E nós temos que deixar também uma lembrança, aproveitando que nós estamos falando do trabalho de voluntariado em defesa da vida, de uma casa espírita, né, que é o Centro Espírita. Existe aqui no Brasil, por exemplo, que a Ângela fala de Lisboa, Portugal. Então, nós não sabemos como é que é a lei. Ela é. Aqui no Brasil, por exemplo, do voluntariado, nós temos que ter um documento registrado com a assinatura do voluntário Sim. ou da voluntária na instituição. Uma lei que rege aqui no Brasil. Então, nós também todo o trabalho assinamos. que a gente faz aqui, numa casa espírita, nós também tem essa. Nós também. Então, a gente... Isso. Então, o coordenador do grupo, por exemplo, ele pega aquele documento com a lei e coloca lá todas as informações que o voluntário ou a voluntária assina e aí dá sequência no trabalho. Por quê? Porque a lei brasileira, ela exige isso, para não haver nenhum tipo de situação que possa prejudicar a instituição. Então, é só um lembrete que a gente mundial para dizer como funciona o trabalho de voluntariado. O nosso aqui também, nós também assinamos em Portugal. Em Portugal também, nós temos que assinar. Bom, aí, quando a gente fala uma outra preocupação. Amigo, seu microfone tá tendo um delay aqui. É porque deu um delayzinho aqui. Você quer me fazer uma pergunta? Aí senão eu vou contar aqui uma... Tá. Sim, pode falar. Então, eu vou contar aqui Vou aqui contar um conto do Tolstói, que se chama, do livro Onde Existe Amor, Deus Aí Está. Porque a gente está falando de voluntariado, a gente está falando de caridade, a gente está falando do espiritismo, né? Então, é muito interessante, assim, esse conto. É a história de um sapateiro, o Martin, que ele vivia, assim, num quartinho, né? Onde ele tratava os sapatos dele, que era, assim, na cave, onde tinha uma janelinha que dava para a rua. E ele só via os pés das pessoas passarem. Ele reconhecia as pessoas pelos sapatos. E esse Martin, ele tinha sido casado, tinha tido filhos, e a esposa e os filhos faleceram, ficando só um filho. Esse filho, quando chegou na idade mais ou menos, acho que de uns 13 anos, ele faleceu. E o Martin ficou muito decepcionado, ficou, assim, muito resmungão, reclamão, rabugento, decepcionado com a vida, e passou a culpar Deus. Ele dizia, Deus me abandonou, não gosto mais de Deus não serve para nada, e pronto. E um dia ele encontra um velho amigo, e esse velho amigo fala para ele, mas Martin, leia o Novo Testamento, vá ler sobre Deus, não faça assim. Deus, ele nos ama, né? Vá ler, vai que você vai compreender as coisas da vida. Então o Martin começou a ler. E ele começou a ficar tão empolgado, tão assim, apaixonado, né, pelo livro, pelos ensinamentos, né, pelas parábolas, que ele não conseguia parar de ler. E aí ele chegou naquela parte, amar a Deus, né, como a si mesmo, né, amar ao próximo como a si mesmo. E ele ficou se questionando, mas se Deus existe, eu quero uma prova de que ele existe. Quero só ver se ele existe. Então ele acordou naquele dia
esperando essa prova, que Deus viesse na casa dele. Só que aí, de repente, ele estava a trabalhar e vendo a janelinha dele e para uma senhora com aquele inverno da Rússia, né? Muito frio, neve, menos, sei lá, 30 graus. Viu uma senhora assim, só com uma roupinha, assim, um trapinho fininho, e uma criança também muito desnuda. E ele fala: Meu Deus, vou perguntar se precisam de alguma coisa. Então ele abre a porta, vai até a rua, convida-os para entrar, oferece uma sopa quente e tem um casaco sobrando, oferece para ela, e oferece também uma roupa para a criança, e tomam a sopa juntos, e ela agradece e depois vai embora. Veio um outro senhor também precisando de ajuda, então ele acaba por ajudar 3 pessoas, né? 4, na verdade, com a criança, o filho da senhora essa. Ele, durante o dia, vai surgindo várias necessidades que vão exigindo dele que ele ajude, que ele colabore com essas pessoas. E aí chega no final do dia, ele pensa, mas Deus não apareceu. E aí ele volta um pouco naquilo que ele leu, né, sobre amar a Deus, né, amar ao próximo. E ele se emociona e ele fala assim, mas Deus veio me visitar. Deus veio em minha casa várias vezes hoje, porque foi através dessas pessoas que vieram aqui que eu pude perceber que ajudando a essas pessoas, eu estava ajudando a Deus, porque somos todos filhos de Deus e somos todos amados por Deus. Então, o Martin, ele teve a certeza que Deus existe e passou a ser mais grato diante das dificuldades, né? As dores que ele estava enfrentando na vida dele. E ele percebeu o quanto que ele poderia ser feliz saindo dele próprio para ajudar o outro, o próximo. Vamos então encerrar, né? Nesse momento, né, meu amigo Ailton? Eu gostaria de relembrar, hoje é o 25 de setembro, né? A nossa última live do Setembro Amarelo, mas quero relembrar e convidar todas as pessoas a assistirem as outras lives que tiveram, e que também todos os anos tem várias lives sobre o Setembro Amarelo, e convidar também que sigam o Centro de Estudos Allan Kardec, a Rádio Allan Kardec, porque constantemente a rádio é muito boa também, eu sempre fico trabalhando com a rádio aqui ligada, porque tem músicas e músicas positivas que nos elevam o pensamento, né? E no canal também do YouTube do CA, que a gente tem acesso a todos esses vídeos. E quero dizer que vale a pena viver, que vale a pena a gente experimentar esse amor dentro de nós, para que a gente consiga se libertar daqueles germes mais difíceis que a gente tem, dos nossos pensamentos negativos. Aí eu quero também dizer uma coisa. Eu quero agradecer a pessoa que fez a arte desse mês do Setembro Amarelo, porque ela é belíssima. Ailton, quem faz a prece? Desculpa, quer falar alguma coisa? Olha, eu já falando. Eu vou fazer a prece, tá. Não há problema. Meu amigo, você quer? Antes de encerrar, agradecer a minha querida Ângela Noé pela oportunidade. Sou eu que agradeço, pela oportunidade que nos concede. Agora se tornou uma trabalhadora do SEAC. E a gente lembra de quantas companheiras e companheiros passaram aqui nesse mês de setembro, deixando as mensagens do setembro. Estão todas gravadas lá na rádio, assim também, como também no YouTube do SEAC também. E lembrando a todos que o mês de outubro está chegando, praticamente, na semana que vem, e aí nós já começamos um novo projeto, que chama Outubro Kardec 2025. Então, teremos lives e vídeos, então todos convidados. Teremos convidados do Brasil
participando dessa lembrando que é o nosso codificador, a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é Allan Kardec. Então ficam todos convidados para assistirem. E, desde já, a gente agradece a todos que estão assistindo essa gravação pelo YouTube, estarão assistindo também pela Rádio Web SEAC 97 e ouvindo também. E, em especial, nessa de hoje, vamos lembrar de quantos deixaram a Terra, não só pelo sentido do amarelo, e quantas famílias estão aqui no seu sofrimento, na sua dor. Mas lembrando que Deus nunca esquece de nós. Nosso anjo guardião sempre está junto conosco na hora que desejarmos. Fé, confiança, assim. Uma boa a todos e que a nossa querida Ângela faça a prece de encerramento. Antes de fazer a prece, eu também quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer ao nosso amigo Ailton, agradecer ao Centro de Estudos Allan Kardec. Então, para encerrar, né, vamos levar o nosso pensamento a Deus, aos nossos queridos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade de estarmos encarnados hoje, aqui, com essa oportunidade de nos melhorarmos, de nos conhecermos, de nos perdoarmos, de nos amarmos, para que nós sejamos capazes também de perdoar e amar o próximo. Que a nossa prece neste momento possa vibrar no coração de todos aqueles que ainda desconhecem essas vibrações, ou que neste momento passam por dificuldades tão dolorosas, que um feixe de luz possa iluminar o coração destes irmãos, que a nossa prece também seja luz no nosso planeta, trazendo coragem, trazendo a vontade para que nós tenhamos a força, a disciplina para nos renovarmos, lembrando a cada dia o porquê desta oportunidade da reencarnação. Que nós sigamos com muita fé e agradecendo constantemente por essa oportunidade da vida e que, sobretudo, que nós, que já conseguimos um pouquinho mais amar, estejamos mais sensíveis e mais atentos aos nossos companheiros aqui da Terra, que nós possamos e saibamos ser gentis, ser afáveis, ter um sorriso, ter um gesto de simpatia, de amor, porque muitos nos corações levam aquela dor da solidão, ou em seus corações as dores das dificuldades enfrentadas, e às vezes aquele simples estranho que nos cruza e que nos faz um sorriso, que nos fala com tanta gentileza, abranda as nossas dificuldades, que nós possamos lembrar a cada instante do quanto nós somos capazes de amar
e que esse amor nos faça livre. Te agradecemos, Deus, te agradecemos a todos os nossos mentores. Que assim seja. Obrigada.